carro não está bem pronto, está sem assoalho, sem difusor ainda, mas tá praticamente pronto aí, né, Jonas? Não, dá, podemos mostrar. Empresta teu fone aí. Pega esse. Volta nele. Tá acompanhando aí, Rafael? Tranquilo, aham, estamos acompanhando. Tá aí o carro, ó. A gente fez saídas de ar do radiador para diminuir o arrasto. O carro ficou extremamente baixo, o teto dele está com 48 polegadas, teria que converter aí em centímetros para ver quanto é que dá. Ficou baixo porque a gente conseguiu, por causa da suspensão independente atrás, antes o eixo atrapalhava, né? O eixo não deixava ele baixar mais. Certo. O 48 O polegadas, ele tá carro não 8 está polegadas mais. o carro não está pronto ainda, né? Ficou bem recuado, a parte elétrica, tem o câmbio sequencial que eu já tinha do outro carro, tem a Fulltech FT600, né? Tá tudo desenvolvido aí no capricho para a gente poder ir para as pistas sem ter problema, né? Claro, claro. Aham. Usando Tem toda a experiência que vocês têm, né? tem uma asa do AJR comprada ali no Moro, muito boa, não tá pronta ainda, falta as laterais. Aham. Não, realmente tá muito bonito o carro. Não, o carro ficou muito bom mesmo. Quer tentar ligar ele? Com certeza nós queremos escutar. Tá bom. Eu tô perguntando pro Jonas aqui. Então, o Jonas, eu não sei, ele que se vire, nós queremos escutar o motor. Olha, ô Jonas, fica parado do lado do carro. Olha a altura do carro. O carro ficou muito baixo. Aham, É não, deu para muito perceber. baixo. O carro é muito, muito baixo. A princípio é para realmente ficar bem, até melhor do que era. Claro, com certeza, melhor, né? Porque agora a gente vai poder dar cambagem no eixo traseiro, que antes não tinha como dar cambagem, que eixo era rígido. Uhum. Trabalhar em abertura, provavelmente não vamos trabalhar, né? A gente vai trabalhar só em cambagem. Eu acho que sim, eu acho que a distribuição do peso também, a largura do carro, tem tudo para baixar alguma coisa. Eu não sei Uhum. o quanto vai baixar, né? Mas vai baixar tempo sim. Eu acho que primeiro ele vai facilitar um pouco a tua vida, né? Eu acho que o outro era mais arisco para andar. Esse carro já me parece mais. O outro com o eixo rígido atrás era bem complicado, viu? O carro rolava, levava o eixo junto. Isso que a gente já tinha desenvolvido, a suspensão Z-Link, e tinha muita coisa desenvolvida no carro, ele estava bom. Mas mesmo assim, se dava uma acelerada com vontade na curva, a traseira ia, né? Tipo, para querer dar zerinho, né? Aham. Ainda mais com muito torque no motor, né? Teve a última volta da Gold Classic em Interlagos, que eu estava disputando com o Ômega, e ele veio do meu lado, eu acelerei e eu pensei, bah, foi minha traseira agora. Tem até os vídeos, mas daí na reta ali de Interlagos eu consegui manter a liderança. E Interlagos é uma pista que nunca tinha andado, é uma pista muito técnica, tem muitas curvas e eu vou dizer para ti, acabou com a minha transmissão lá na embreagem. Nós não sabíamos, a segunda bateria que teve da corrida, o ritmo do carro estava lento e minha transmissão não estava muito boa mais. Chegamos numa outra prova que teve 2 semanas depois em Guaporé, no treino, descemos o carro, fui treinar, como já conhecia a pista, falei, ó, pode baixar a caixa e ver a embreagem, fomos olhar a embreagem, estava acabada a embreagem, estava patinando o disco direto já, já tivemos que fazer a Uhum. embreagem durante os treinos ali, para no outro dia conseguir andar. É E aquilo o que você carro, falou, né, é só cara? imaginar, né, Rafael, um carro que estava com 1.500 quilos abastecido comigo dentro, subindo aquela reta de Interlagos lá, aquela subidona lá, meu Deus do céu, imagina, 60 e lá vai quilo de torque, isso aí.
É aquilo que você falou, realmente é um carro que não é um carro para você ir lá aprender a pista nele, né? É um carro que você Exatamente. já tem que saber a pista e tal. Agora eu vou entrar nele. É, tipo. Eu lembro muito bem da Fórmula 1 do tipo de pilotagem do Jenson Button, que é mais ou menos igual a pilotagem do Emerson Fittipaldi. A pilotagem bem sossegadinha Sim. para não acabar com o carro, porque senão você. Fazer redondo, né? É. O número 302 que você usa é claro para todo mundo. Por que você usa o 302? Para quem conhece Maverick, não tem O que questão. acontece o 302 é porque o Maverick surgiu, era 302, né? E é 302, o motor V8 302. E aí na arrancada eu já usava esse número, e esse número segue comigo, né? Mesmo hoje sendo um motor maior que 302, mas o número do carro é o 302. Até porque, cara, falando em Maverick, não podia ser outro número, na verdade, né? Você já É, pegou o melhor número que tinha para Maverick. Mas sim. essa cor, explica para nós por que você gosta dessa. Porque o teu Gol também tem esse laranja, não tem? Não, não. O Gol tem uma parte laranja, mas não tem nada a ver com É esse outro. laranja aqui, né? Deixa eu mostrar ali. É mais Ó, escuro o laranja do Gol. esse é o laranja. Tudo surgiu porque o primeiro Maverick que eu tive foi esse aqui. Certo, tá aí o culpado da história, então. Tá aí o culpado da história. Em 2002, o primeiro Maverick que eu tive. Eu tive um outro antes que esse, mas quando eu fui comprar, eu comprar o azul, eu acabei vendo esse amarelo junto na garagem, né? Do cara que tinha para vender o azul. Daí eu acabei comprando esse aí. E aí, o que acontece? Na época da arrancada, em 2005, eu andei com esse carro aqui que tu está vendo aqui. Certo. E aí, quando foi andar em 2006, eu fiz um outro Maverick da mesma cor para que as pessoas achassem que era o mesmo carro. E essa cor acabou indo comigo e tá aí. Agora esse aqui a gente fez mais vivo um pouco. Esse Uhum. aí os guri aqui desenvolveram essa cor e realmente ficou linda demais essa cor aqui. Muito bonita essa cor aqui. E acabou ficando assim. Não, ficou realmente muito bonita. A cor combinou com o carro, combinou com as faixas, aí ficou realmente uma combinação muito bonita. A fera tá a fera tá É, rugindo aí. eu acho que eles vão ter que fazer uma ponte. A bateria aí não usaram demais hoje aí manobrando o carro aqui dentro. Quantos V8 você tem em casa, Léo? Ah, tia, aqui eu vou te dizer, eu acho que aí tem que pensar um 4 Maverick, daí tem dois Mustang e uma caminhoneta, e duas caminhonetas V8. E dá uns 8, 10 aí, que, da minha parte total aí, que eu gosto de V8 aí, que eu venho, são carros que eu venho desde 2002 comprando, são carros que eu comprei barato na época. Hoje, se for pensar nos valores que são esses carros, é uma fortuna, né? Mas na época eu fui Sim, sim. comprando, né? Hoje para comprar um Maverick GT que nem esse que eu mostrei para você, tem gente que fala 150 mil, 180, 200, sei lá, depende da Uhum. história do carro, depende de todo o contexto do carro, depende de quanto o dono também quer, né? Mas Uhum. é um carro, por exemplo, que quando eu paguei nele 20 mil reais em 2003, 2002 para 2003, os caras me chamaram de louco, porque na época era Uhum. 12 mil um Maverick V8, que eu fui o Uhum. primeiro a pagar 20 mil. Então, hoje tu vê, tem gente que paga 200, né? Daí a gente diz, bah, o cara é louco, né? Vai saber, Depende, né? Vai saber, né? vai saber. É só ver É, todo antigo mobilismo, ele está crescendo no país, ele ainda está engatinhando bastante o antigo mobilismo no Brasil, porque eu vejo que nós podíamos ter mais leis que facilitassem o antigo mobilista, porque vamos transferir um carro, aí tem problema no número, porque o cavalo, o CV do motor não é o mesmo que está no documento, porque tu trocou o motor. Pô, mas tu vai construir um Hot, um carro legal, um carro antigo, um carro para passear, para ir em encontro, sabe? Daí tem diversas normas na nossa política, nas nossas leis que não deixam o pessoal transferir carro, e acaba travando nosso antigo mobilista, ao contrário dos outros países, né? Vamos olhar você na pega. própria América, na própria Europa,
Os caras andam com pneu slick na rua, sem paralama, sem nada, com cano direto, desde que eles não interfiram no direito dos outros. No direito dele acaba no determino dos outros. Então, eles têm que respeitar bastante, né? Sim, sim, cara, eu tenho um amigo que tem um Opala 4 cilindros que ele fez 6 cilindros e agora não consegue documentar o carro. Pois é. E pense bem, tipo, ele saiu 6 cilindros na época. Por que não sim, podia, por que não pode botar hoje um 6 cilindros? O que pois custa? é, Só porque não pode aumentar 10, só pode aumentar 10% a a potência. cavalaria, mesmo tendo nota, mesmo tendo a origem do motor que tu colocou, tu não consegue trocar, tu não consegue legalizar. Exato, é nisso que o Brasil precisa evoluir, nesse tipo de picuinha que atrapalha o nosso desenvolvimento. Quantas pessoas perdem a oportunidade de ter um negócio, um emprego, uma fonte de renda Exatamente, mas por causa disso aí? eu acredito que vai. Os políticos tem que fazer alguma coisa, vai surgir leis, vai. O antigo mobilista vai, o antigo mobilismo, o nosso esporte, nosso hobby. Isso aí é uma coisa familiar, é uma coisa saudável. Não tem por que eles ficarem travando, serem assim, sabe? Tudo surgiu, acho que numa época que estavam turbinando o carro e andou dando alguns acidentes, né? Tudo surgiu naquela época, né? Uhum. Eu acho que tudo tem que ser. É claro que aqui no Brasil, quando se libera muitas coisas, realmente nós temos problemas, né? É, é, Sim. Voltando ao Maverick, me fala um pouquinho de freio. O que você está usando de freio nele hoje? É o mesmo que você usava no passado, né? Isso, eu usava eu comprei um jogo de pinça dianteiro da Brembo, né? São 6 pistões que já está comigo também há 4 anos, andando no carro, para mais de 4 anos já. Para mais de 4 anos. Esse motor tem 3, esse conjunto de freio já tem uns 6, 7 anos. E atrás é o Willwood, 4 pistão. Então, Certo. é um conjunto, os discos de freio são da Fremax, aqui de Caxias, bem pesado, bem robusto, né? Não tem nada As rodas são aquelas rodas Stock Car, a bigorna, essas rodas aí também, sabe? Só que como eu tenho um conjunto de seco, um conjunto de chuva, não vale a pena pensar em trocar as rodas, Uhum. fazer um É, investimento alto, porque as pessoas, compra 4 rodas. Não, mas não é 4 rodas. Eu preciso de 10 rodas. Eu preciso de um jogo de chuva, exato. um jogo de seco e mais dois steps, né? Então, É, 10 rodas exato. vai ver onde vai parar o investimento, né? Exato. E as tuas rodas são 18? São 18. Espera aí, Rafael. Aí. Tem que dar TBI, Jonas. São 18, é a mesma da Stock Car, né? Eu comprei as rodas. Inclusive, hoje ainda tem várias dessas disponíveis no mercado para venda, né? Uhum. Daí estão aí. E você usa pneu Yokohama, né? Yokohama. Eu já usei várias marcas, né? Aí agora, por fim, acabei comprando um lote de pneu Yokohama. Não são pneus novos, mas são uma fabricação mais antiga. Mas para esse ano, sim. Aí a gente tem que ver, quando começar a virar tempo, tem que investir um pouco em pneu também. Uhum. Qual que é a tua ideia de pneu? Eu provavelmente eu vou ficar com o Yokohama mesmo. Tá, tá. Eu já usei NA Carreira, pneu bom também. Pirelli já usei também, mas agora, bem provável, com a parceria que eu tô tendo agora aí com a Yokohama, a gente vai fechar alguma coisa assim, né? Uhum. Ficar com a Certo. Yokohama mesmo. Motor, você tá com. Eu lembro que em Cascavel você andou uma vez, você andou com uma borboleta, que você reclamou lá que o regulamento te prejudicava, que você queria dar com mais, e depois você andou com. Como é que você está andando hoje? Com. Não, aqui nós temos o seguinte, ó, lá em Cascavel, na primeira vez que eu andei com uma TBI 65mm, Certo, que era que, pequena, né? que era a época, exatamente, o motor, para ter ideia, trabalhava com
com menos 0,2 de MAP. Ele sempre estava olhando no vácuo, sempre no vácuo, de tanto que puxava, né? Nunca chegava a 0 de MAP, não chegava nunca. E aí aqui na Super Turismo tem um regulamento de 72 milímetros. Aí eu chegava a 0,1, menos 0,1 de MAP. Ainda assim não chegava a 0 de MAP. Ainda fazia pouco. Aí como eu tenho uma TBI de 90, e nessa última corrida que teve em Interlagos, foi liberado o tamanho da TBI, até por causa dos outros carros que iam andar, acabaram alguns andando, pediram uma TBI maior, eu acabei sendo beneficiado, eu usei, tirei o restritor de baixo, usei a TBI 90. Certo. Direto. Aí só nisso vem 50, 60 cavalos, né? De 72 para 90, né? Certo. E você aí não tem ideia... Até nós se preocupava até quando a gente tirou a TBI, porque, putz, estava tão bom, né? A gente estava andando 2 anos e meio com a mesma TBI, com o mesmo motor, e não incomodava nada, né? A gente pensou, putz, agora vamos dar mais um ar pro motor aí, inventa de começar a voar peça e embreagem, transmissão, né? Inclusive estragou a embreagem, né? Mas você não pensa em colocar borboleta individual nele? Não. Não, acho que não. Você me fez a pergunta agora, mas não. Não, porque na Super Turismo está restrita a uma borboleta, Certo. que é o nosso regulamento aqui. E não. Sabe que eu andei na arrancada com 4 Weber na época. Esse negócio de borboleta individual, eu tenho alguns receios quanto a isso. Ele é muito bom com o pé no fundo, sabe? Mas quando tá andando ali com meio pé, esse negócio incomoda muito, viu? Não. Prefiro assim, uma TBI só, bem controle, bem reguladinha, já vai entrar bastante ar aí. Certo. O teu Gol também é uma borboleta só, né? Ele tá andando com uma borboleta só. Só que esse na Super Turismo eu cheguei a andar com 4 borboletas. Certo. E como o Gol ele é um carro, claro, logicamente bem mais fraco, sem dúvida, né? Um carro de 170 cavalos de roda e dava, sei lá, 190, 195 de motor. E normalmente a gente andava ou com o pé no fundo, né? Então as 4 borboletas funcionavam bem com o pé no fundo. Mas certo. porque no Gol tu tava sempre ou com o pé no fundo ou freando, né? Agora nesses carros maior com muita potência tu usa bastante o meio termo, né? O meio termo. Principalmente em tração traseira, né? Tu sabe, certo. de Puma tração traseira, sabe que tu anda bastante com meio termo de pé, né? Certo, tem que dosar, não dá para ficar acelerando tudo que... Exatamente. E os tração dianteira normalmente pode estar no meio da curva, já vai butinando, vira a direção, já puxa para dentro e vai embora, né? E o Golzinho foi a primeira experiência tua na pista com tração dianteira? Não, eu já andei uma vez de Fiat 147, que andei 2, 3 provas antes de pensar em ir pro Gol, né? Daí eu vendi o Fiat para um amigo nosso aqui do município, e aí eu fiquei só andando de Maverick, não dava mais de tração dianteira. Aí surgiu a ideia aí de um dia de montar um Gol tração dianteira, porque o Maverick na chuva era indomável, não tinha como andar com esse carro na chuva, não tinha como andar. Aí eu falava já com o pessoal aqui, com o Jonas aqui da oficina, falei, a gente tem que achar um carro para andar na chuva. Então, tipo assim, montamos o Gol para andar na Super Turismo também, na mesma categoria do Maverick, porém, quando chovia, tinha tipo assim, previa chuva para o outro fim de semana, a gente já disse, olha, esquece o Maverick, a gente só vai se incomodar. Hoje já mudou, né? O carro já está melhor, o Maverick tá já ano passado eu já andei em Cascavel na chuva, comecei a me soltar um pouco mais, comecei a explorar um pouco mais, o carro também já estava bem melhor do que estava em 2015, quando a gente começou a se apavorar que não conseguia andar com o carro na chuva. Então agora agora eu já nem preciso muito me preocupar com isso, né? Ando só com esse carro aqui e tá tranquilo. E o Gol virou da nossa categoria da Classic aqui do estado. Essa aqui no estado... Opa!